Suas palmas nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado o nome do nosso Deus. Abre a tua Bíblia comigo. No livro de Filipenses. Louvado é o nome do nosso Deus. Dou graças a Deus pela vida de cada um que aqui está. Também cumprimento o irmão Sandro? Glória a Deus, o nome é bom. Tem um pastor muito amigo meu que o seu nome é Sandro, tá? E que o senhor possa se sentir à vontade, que o senhor possa se sentir, como o senhor já ouviu, somos um pouco barulhentos, amém? Mas a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E quando nós nos sentimos à vontade, amém? Eu creio que em casa quando você está à vontade, você não está injuriado, bravo, né? Você está alegre, você está contente, se você tem, amém, liberdade. Então eu creio que você possa se sentir acolhido, abraçado por nós. Eu estou muito contente com a sua presença aqui e creio que o meu Deus também está muito contente, amém? Me deu uma oportunidade nesta noite de ministrar algo da parte de Deus ao seu coração, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 1 em diante, aquilo que eu não puder te explicar, te mostrar, peça para que o Senhor fale e ministre ao seu coração. Filipenses capítulo 1 em diante, versículo 1 em diante, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos de Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz perante da parte de Deus e nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria pela vossa cooperação no Evangelho desde os primeiros dias até agora, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra realizará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado é o nome do nosso Deus. Toma o teu assento um minuto. Paulo ele escreve dando uma saudação à igreja de Filipe. E eu acho muito interessante que ele começa dizendo, amém, que desde que Paulo esteve lá, desde que Paulo começou a trazer a mensagem ali, ele se mantém, amém, na verdade ele se mantém crendo no Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda que Paulo ele cita e ele diz, amém, que este mesmo amor que quando ele esteve lá, até no momento da carta, ele cria, ele tinha em certeza em seu coração que eles estavam mantendo este mesmo amor, essa mesma fé. E ainda ele começa, no versículo 6 ele diz, olha, e eu sei que ainda tem coisas, né? Podemos ler entre linhas, que ele diz assim: eu sei que ainda tem coisas que necessitam ser mudadas, mas fiquem tranquilos, porque até o dia do Senhor, amém, o Senhor ele vai aperfeiçoar, ele vai moldar, ele vai fazer com que tudo se encaixe e até o dia do Senhor vocês estejam prontos para a salvação. Bom, nesta noite eu gostaria de falar sobre um processo que temos, amém? E esse processo é um processo que ao final ele se torna glorioso, né? É um processo ao qual nós passamos e ao final ele é um sucesso para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 22, vai falar sobre Tubal-Caim. Eu não sei se você já leu sobre ele, mas Tubal-Caim foi o primeiro homem que a Bíblia fala que começou a moldar e começou a trabalhar com ferro. Esse material, amém, a qual temos bastante aqui, né? E ele começou, esse foi o primeiro homem citado na Bíblia que começou a moldar ferro. Só que, né, hoje eu trabalho com ferro, hoje eu trabalho com estrutura metálica, né, trabalho nesse ramo, e eu sei o quão difícil, o quão ruim muitas vezes é trabalhar com ferro. Eu sei que muitas vezes é dolorido, é pesado, amém, trabalhar com ferro. Porém, hoje eu tenho à minha disposição muitas ferramentas.
Hoje eu tenho máquina para cortar o ferro, hoje eu tenho máquina para esquentar o ferro, hoje a gente tem máquina para soldar, ligar um ferro no outro. Ou seja, a facilidade de hoje não se compara nem um pouco com a de antigamente, né? A gente vai ver que nessa época era tudo muito rústico, e se você vai ver alguns filmes antigos, ou até mesmo pesquisar como começou a metalurgia, você vai ver que primeiro era pego a matéria-prima, era posto ao fogo, e a partir de pancadas e mais pancadas, esfriar e colocar de novo e espancar com marretas, aí você começaria a moldar este material, aí você começaria a moldar este ferro, moldar essa matéria-prima, até para você ter uma peça para depois, então, fazer aquilo que você queria fazer, ou necessitaria fazer. Porém, todo esse processo era muito dolorido, muito ruim, como eu disse, e provavelmente muitas vezes ele se queimou, este homem, ele se feriu nesta função. Porém, ao final de tudo pronto, de todo esse processo que custou dor, custou trabalho, que custou muitas vezes, talvez, um cansaço extremo, ao final de tudo, se tornava sempre uma peça linda. Pense comigo, nesta época, a partir de todo esse esforço que eu te falei, que eu te apresentei hoje, ao final de tudo saíram lindas espadas, que poderiam conquistar territórios. Depois desse processo todo, de pegar o metal e bater e espancar e colocar no fogo de novo, aleluia, pesado, sairiam lindas taças, que serviriam para grandes brindes, de conquistas, de casamentos. Depois desse grande processo de bater, espancar o material e moldar, aleluia, passar horas em volta daquilo, sairiam coroas que coroariam reis. Imagine só, depois de todo esse processo que foi desgastante, o final dele era algo glorioso, algo, aleluia, que até hoje, se você ir a museus, você vai ver peças lindas que eram feitas rusticamente desta mesma maneira, coisa que hoje necessitaríamos de máquinas específicas para fazer. Nesta época, com o esforço de um homem, poderiam sim fazê-las, poderiam sim moldá-las, e ao final de tudo sair algo belo. Também a Bíblia vai dizer, aleluia, e a Bíblia nos mostra como era também os artesãos se mexiam com o barro. E a Bíblia vai dizer que primeiro o oleiro, este homem, ele ia e buscava e escolhia um barro, aleluia, adequado. E aí, a partir daquele barro, ele teria que limpar, tirar as impurezas. E aí ele começaria a moldar, fazer algo meio rústico também, com água, às vezes quebraria, ele começaria de novo, e a partir daquilo ali, moldaria um belo vaso, que estaria talvez para decorar um palácio, ou talvez uma bela bacia, ou uma panela que serviria um grande banquete. E a partir daquele esforço de se sujar, de estar ali manipulando aquele material, para o final dele ser glorioso. E ainda a Bíblia vai dizer que muitas vezes, depois de tudo pronto, daquela peça linda, aleluia, ali moldada, toda ela pronta, ela ainda precisaria passar no forno. Uma vez no forno, esta peça, aleluia, ela seria exposta a um calor imenso, a uma pressão imensa, que se ela resistisse, ela serviria para algo belo, para colocar os melhores perfumes, para colocar, como eu disse, aleluia, os banquetes, para poder, aleluia, enfeitar os palácios. Este material, esta peça que foi feita com grande esforço, o seu final seria glorioso. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Amém. A Bíblia vai nos dizer que a vida cristã não é muito longe disso, não. Sabia? Aleluia. A Bíblia vai dizer que a vida cristã ela não é muito longe deste processo, não. Aleluia. Muitos lugares hoje pregam e diz que você aceitando a Cristo, os seus problemas estão curados, resolvidos, e a partir de agora será de glória em glória, e a partir de agora será, aleluia, de
instante e fará tudo novo. Mas deixa eu te dizer, será que isso condiz com a Bíblia? A Bíblia vai nos dizer que nós, aleluia, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. A Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Aleluia. E quando nós nos achegamos a Cristo, aleluia, e deixamos o Senhor fazer parte da nossa vida, desculpe te dizer, mas Ele não quer que você continue da mesma maneira, aleluia, como um barro atirado lá no canto, aleluia, simplesmente separado um pouquinho além dos outros, ou como aquele material, aleluia, aleluia, que se faz o ferro ali no meio só ajuntado, mas Ele quer processar isso para que o final de você seja glorioso. Que o meu final seja glorioso. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. E para sair de criatura de Deus e se tornar filho de Deus, aleluia, isso também exige um processo. Isso também, aleluia, exige, aleluia, deixar aquele que vai fazer a obra moldar. Louvado é o nome do nosso Deus. Não é fácil. Muitas vezes a Bíblia vai nos confrontar, aleluia, assim como aquele martelo batia naquela peça para moldar o ferro, assim a Bíblia também vai nos confrontar e dizer: oh, você está errado, oh, não é por aí, aleluia, volte, se arrependa, aleluia, porque eu quero ao final de tudo fazer você ser algo glorioso na presença de Deus. Louvado é o nome do nosso Deus. A Bíblia, ela não é um instrumento, aleluia, para me impulsionar, aleluia, como alguém melhor na sociedade, mas sim para mostrar o quanto eu sou pecador, o quanto eu necessito me arrepender e voltar ao Senhor, para que Ele, aleluia, seja glorificado através da minha vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos fez para governar a terra. Sabia? O Senhor no Éden, Ele fez o homem para governar, aleluia, para ser, aleluia, aquele que governaria sobre a terra. Mas um dia o meu pecado, o teu pecado, aleluia, aleluia, fez com que o inimigo tivesse esse poder sobre a minha e a tua vida. Mas o Senhor, Ele nos arranca, aleluia, das mãos do inimigo e nos faz novamente pisar em terra firme, em rocha, aleluia, para nos fazer voltar, aleluia, a ter com Ele intimidade e ter, sim, aleluia, domínio sobre, principalmente, nós mesmos. Por isso que a Bíblia ela é um instrumento para nos confrontar. 1 Pedro capítulo 6 e 7 vai dizer assim: nisso, aleluia, vos exaltem. Será que vai continuar dizendo: se exaltem quando tiver um bom carro, uma boa casa, quando tiver um bom salário, se exaltem quando você estiver bem na internet, se exaltem quando vocês, aleluia, estiverem sendo aplaudidos, se exaltem quando vocês forem chamados para grandes banquetes. Não, a Bíblia diz assim, ó: nisto vocês se exaltam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem estar em tristezas por tipo de provação. Assim acontece para que fiquem aprovados que a fé em você, que vós tem em vocês, muito mais valiosa do que o ouro, aleluia, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuíno, e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo vos revelar. Ele diz assim, ó, neste texto: eu sei que por agora talvez existe um processo, e esse processo ele não está sendo como você pensou que seria. Talvez vai te dar um pouco de tristeza de você largar aquele vício, vai te dar um pouco de sofrimento de largar aquelas noitadas, vai te dar um pouco de desconforto de mudar a sua conduta para agradar a Deus, mas espere que isso é só um processo, porque ao final trará glória à sua vida e é perante ao Senhor, glória e honra. Este processo, aleluia, não é, aleluia, para machucá-lo, aleluia, e atirá-lo fora. Assim como um oleiro pega o barro, ele não pega o barro e faz todo esse processo para depois quebrar, mas ele faz todo esse processo depois para colocar em um lugar de honra.
Assim como aquele homem, Tubal-Caim, ele martelava, aleluia, aquele material, não, aleluia, simplesmente para ver, aleluia, aquele material se deformar, mas depois, aleluia, olhar e ver que fez uma bela coroa para estar, aleluia, diante de um rei, ou estar, aleluia, na bainha de um grande guerreiro. Para isso que ele fazia aquele processo. E você acha que o Senhor muitas vezes nos confronta e nos faz reconhecer que somos, aleluia, dependentes dele para nos atirar fora? Não, aleluia, mas para que você seja um instrumento, aleluia, na sua família, no seu lugar, na sua cidade, aonde você estiver, você possa ser visto não como um barro qualquer, não como um metal qualquer, mas sim como algo precioso e glorioso que o Senhor tem feito. Aleluia, louvado o nome da Senhor, louvado e agradecido, aleluia, aleluia, louvado o nome do nosso Deus. Talvez hoje, a mensagem de hoje não seria muito aplaudida por alguns, aleluia, que não entendem esse processo. Aleluia, talvez também outro iria dizer, não, mas esta mensagem é uma mensagem que diz que muitas vezes não vamos gostar do processo, aleluia, que não vamos gostar do que irá acontecer amanhã, aleluia. Talvez eu gostaria de ouvir uma mensagem que iria dizer que o Senhor me ama como sou, que o Senhor me aceita como eu sou. Talvez hoje, aleluia, alguém diria, não, mas o Senhor me entende, aleluia, o Senhor, aleluia, me aceita como eu sou. Não, aleluia, não vi o moleiro olhar para o barro, atirado num canto e aceitá-lo como ele é, aleluia, mas sim, aleluia, eu vi já, aleluia, este oleiro pegar este barro e dizer, oh, eu te aprecio tanto, eu gosto tanto, aleluia, aleluia, do potencial que você tem, que eu necessito limpar, tirar, aleluia, para fazer você ser visto como algo precioso. Aleluia, louvado o nome do nosso Deus. E é por isso que o Senhor olha para mim e para ti, assim deformado como somos, aleluia, e olha e diz, oh, eu necessito limpar isso, eu necessito tirar aquilo, porque isso vai fazer você ver, vai fazer todos ver o quanto você é precioso. Aleluia. Certa vez, aleluia, me esqueci o nome do homem, mas certa vez, um escultor que faz em pedras, né, esculturas, e ele foi interrogado, e qual inspiração, aleluia, que ele teve para fazer aquela bela, né? E como foi o processo para fazer aquela bela escultura? Ele olhou e me encanta a resposta, que ele disse, não, a escultura sempre esteve ali. A escultura, ela sempre esteve ali. Eu só fiz tirar, aleluia, o que não precisava. Aleluia, para que esta escultura belíssima fosse vista. Assim é o Senhor conosco. Aleluia, assim é o processo glorioso que Ele tem na minha e na tua vida. Aleluia, talvez não gostamos muito, mas isso vai fazer com que o Senhor possa olhar para ti e ver algo belíssimo. Aleluia, que as pessoas possam olhar para ti e dizer, oh, Joel, não é assim, cara, mas olha como tu está belíssimo, não pela roupa que tu veste, mas pela pessoa que tu tens se tornado. Assim é, aleluia, que o Senhor quer ser visto em nós. A Bíblia diz que Deus nos fez para ser luz. Aleluia, luz, e luz, desculpe te dizer, mas pode ser um campo escuro, por mais que for. Em vez de acender um isqueiro, aleluia, ali, o isqueiro com uma chama pequenininha assim, ó, pode ser longe daqui lá, pode estar num breu escuro. Se alguém acender um pequeno fósforo, alguém de longe acha. Alguém de longe acha. Aleluia, assim devemos ser nós, quando deixamos que esse processo nos molde. Aleluia, talvez você não vai sair com a Bíblia debaixo do braço e dizer, oh, eu sou crente, eu sou cristão, como eu sou santo. Não, mas você talvez vai estar em um campo, aleluia, de escuridão, e alguém vai olhar e dizer, oh, ali tem uma luz. Aleluia, eu não sei explicar o que é, mas ali existe algo, naquela, aleluia, existe algo que eu não explico. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 4 ao 13 vai dizer assim, aleluia, tudo, aleluia, esta é a mente, aleluia, de um pregador, aleluia, que nos encanta, chamado Paulo, aleluia, ele diz assim, ó, em tudo atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desamparados,
aleluia, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos, aleluia, trazendo sempre por todos vós notificação ao Senhor e no vosso corpo, para que a vida de Jesus seja manifesta também em vosso corpo, aleluia, porque vós, aleluia, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, aleluia, por causa de Jesus, para que viva Jesus e se manifeste também em nosso corpo mortal, aleluia, de maneira que em vós, aleluia, que em nós opere a morte, para que vós viva, para que a vida, aleluia, para que a vida, e temos, portanto, o nosso espírito de fé, aleluia, como está escrito, eu criei, e por isso falei, vós credes também, por isso falamos, aleluia, louvado o nome do nosso Deus. A mente deste homem era uma mente tão entendida nas coisas de Deus, que ele diz assim, olha, aleluia, eu posso às vezes estar um pouco cabisbaixo, aleluia, eu posso às vezes não estar, a vida nunca ela é um mar de rosas, volta e meia alguma coisa vai vir nos confrontar, alguma vez, aleluia, você passou um ano sem ter um problema, talvez você passou ali 2, 3 anos sem ter uma preocupação, mentira, todos nós temos as nossas dificuldades durante a semana, durante o mês, durante o ano, todos nós temos, aleluia, as nossas tribulações, todos nós temos as nossas dificuldades, mas Paulo ele explica dizendo, mesmo que às vezes não está bom, mesmo que temos às vezes as dificuldades, aleluia, isso não pode me abalar, isso não vai me desamparar, isso não vai fazer eu desistir, porque isso faz parte do processo, e o processo é glorioso, o final é glorioso, o final, aleluia, é algo belíssimo, louvado o nome do nosso Deus. Estamos em uns tempos muito difíceis hoje, aleluia, mas nesta noite, aleluia, podemos estar cansados, sim, podemos estar esgotados, mas a mensagem é, não pare, aleluia, não desista, continue, isso faz parte do processo, o processo ainda está em ação, aleluia, e o processo é glorioso, aleluia, louvado o nome do nosso Deus, louvado o nome do nosso Deus, aleluia, o mundo, aleluia, com as suas artimanhas, aleluia, tenta nos fazer fugir do processo, aleluia, porque o diabo sabe, aleluia, o final do processo, ele sabe, aleluia, que se nós deixarmos Deus, aleluia, ainda nos moldar e nos fazer chegar como Ele quer, como disse o primeiro versículo que li nesta noite, que diz, certamente até o dia do Senhor, Ele nos aperfeiçoará, e se nós deixarmos este aperfeiçoamento chegar em nossas vidas, ao final de tudo, seremos, aleluia, glorioso com Ele, aleluia. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 nos diz assim, mas fala daqueles que deixaram o processo, aleluia, acontecer, falam daqueles, aleluia, que se submeteram e disseram, Senhor, aleluia, assim como Paulo escreveu, dizendo, às vezes eu não estou legal, às vezes eu estou um pouco assim, mas eu continuo crendo e confiando. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim, aleluia, depois dessas coisas olhei, isso João olhando e falando, diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, aleluia, aleluia, que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, aleluia, e estavam em pé diante do trono da presença do Cordeiro, aleluia, aleluia, trajados, vestidos, trajados, aleluia, com trajes compridas e vestes brancas, aleluia, e palmas nas mãos, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, João olhando e vendo aqueles que suportaram o processo, esses estavam, aleluia, plenos na presença do Rei, aleluia, sabendo que agora, tudo, aleluia, de ruim, ou tudo de mal, já não nos alcança mais, aleluia, porque agora já estão, aleluia, em um lugar de honra, em um lugar, aleluia, aonde nos preparamos para estar, que é na
aleluia. Imagine só você, aleluia, assim como uma bela peça, assim como uma bela peça, uma coroa na cabeça de um rei, assim como uma bela coroa com cravos, pérolas, muitas coisas, assim como o rei cruzava em meio ao povo, aleluia, e muitos olhavam e diziam: oh, que coroa linda, olha que peça maravilhosa, olha que belíssima peça. Assim, aleluia, assim como em um museu você passa e olha que escultura maravilhosa, olha que bela peça, aleluia, feita. Assim como você vai aos museus ou vai nos negócios de arqueologia e você olha aqueles lindos vasos, aleluia, assim com essa admiração eu creio, aleluia, que os anjos vão olhar para mim e para ti e vai dizer: oh, olha que linda peça foi moldada pelo Senhor, aleluia, olha que linda a peça, aleluia, deixou ser moldada. Imagine só, a Bíblia vai dizer que entraremos, aleluia, entraremos perante os anjos, aleluia, e eu creio, aleluia, que um olhará para o outro e dirá: oh, que linda peça. Glória a Deus. Oh, porque ele deixou ser moldado, porque ela deixou ser moldada. Oh, olha que linda peça. Glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, nesta noite, aleluia, eu venho te motivar e venho te dizer: aguente o processo. Aleluia, aleluia, se a Bíblia te confrontar e dizer para você não fazer isso, não faça. Aleluia, aleluia, se a Bíblia te dizer: não, pastor, aleluia, não o homem do lado, aleluia, não o irmão, mas se a Bíblia te disser: oh, aleluia, haja desta maneira, faça. Aleluia, se a Bíblia olhar para você e dizer assim: oh, você está no caminho errado, aleluia, obedeça. Aleluia, se a Bíblia, aleluia, se você está lendo a Bíblia e a Bíblia te mostra que você deve olhar para o lado e dizer assim: ah, isso eu não quero mais, aquilo eu não quero mais, porque eu quero seguir adiante, aleluia, faça. Aleluia, tem um alvo nesta noite, e o alvo é, aleluia, se tornar alguém precioso, aleluia, na presença de Deus, aleluia, ser moldado por Ele e alcançar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. A minha meta nesta noite, aleluia, é mostrar a você o quanto vale a pena, aleluia, deixar que esse processo seja feito em nossas vidas. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia, o mundo não quer que alcançamos este final glorioso. O mundo não quer, aleluia, o diabo não quer que você alcance este final glorioso. Mas nesta noite, aleluia, eu venho te dizer: vale a pena continuar, vale a pena seguir, vale a pena, porque até o dia do Senhor, Ele nos aperfeiçoará e nos dará um final glorioso. Aleluia, te coloque de pé nesta noite. Louvado é o nome do nosso Deus. Entenda, você é algo bem precioso. Assim como o oleiro vai e escolhe, aleluia, a melhor peça, aleluia, para fazer aquele vaso. Assim como aqueles homens iam lá naquela matéria-prima, aleluia, e buscavam o melhor metal e traziam a sua oficina para moldar. Assim o Senhor te escolheu lá, aleluia, onde você estava. Assim o Senhor escolheu você lá e disse: oh, aleluia, eu não posso deixar ele assim, eu não posso deixar ela assim, porque aqui existe algo precioso, aqui existe algo belíssimo, aqui existe algo, aleluia, que se eu tirar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho ali e moldar ele, oh, vai sair uma linda peça disso. Aleluia, isso vai ser para a glória de Deus. Isso vai ser para a honra do Mestre. Isso vai ser para que os outros olhem e digam: oh, aleluia, que linda, oh, que lindo, oh, olha como Deus tem trabalhado na vida dela, olha como Deus tem trabalhado na vida dele, olha como ele era antes e como ele está agora, olha como ela era antes e como ela está agora, olha, o Senhor tem mudado ele. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo Deus de Israel. Aleluia, louvado é o nosso Deus. Feche teu olho um instante. Feche teu olho um instante. Aleluia. Peça para você moldar o seu coração. Aleluia.